continuidade à aula de macroeconomia. Na primeira parte, nós verificamos os conceitos de macroeconomia, conceitos básicos, a definição básica de macroeconomia, falando que macroeconomia é a parte da economia que trata dos agregados econômicos e quais são as suas metas, quais são as suas ferramentas, e nós falamos um pouco de cada um tópico desse. Contamos um pouco da história de Keynes, iniciamos realmente falando sobre a primeira parte, que é o liberalismo econômico proposto por Adam Smith. Depois fomos para a parte de Karl Marx, que ele trata da economia planificada, que é o socialismo. E depois a gente entrou numa parte mista, que é a teoria de Keynes, onde ele discutiu mais a geração de emprego e o impacto na economia. Aí nós podemos afirmar, de acordo com os teóricos, que Keynes é o pai da macroeconomia. Quando a gente falou isso, eu queria passar para vocês que existe uma diferença entre a macroeconomia e a microeconomia. Ela, inicialmente, ela tem um viés totalmente diferente do outro. Porém, eu posso também dizer a vocês que existe uma continuidade. Ora, hoje em dia, a gente pode confundir a macroeconomia com algumas ações microeconômicas. A macroeconomia ela vai lidar com os agregados. E aí, o que os agregados econômicos são? É o somatório desses agentes econômicos que a gente viu na primeira unidade, que são consumidor, firma, e aí a gente está entrando com o terceiro agente econômico, que é o Estado. Para a questão da família, dos consumidores, a gente vai chamar de família, porque agora você vai falar com todos os consumidores e não só os racionais. E quando a gente fala das empresas, a gente não está falando só das empresas que vão buscar maximizar seu lucro e minimizar custo apenas. Todas as empresas, inclusive aquelas que não têm esse objetivo, ou porque não quer, porque é um monopólio, não tem uma empresa pública, de maximizar lucro e operar na concorrência perfeita. O que a gente vai ver a partir de agora é o terceiro agente econômico, que é o Estado, o governo. Algumas coisas a gente precisa entender. Quando a gente fala de governo e a gente fala de Estado, temos que diferenciar as duas coisas. Ora eu vou falar de governo, ora eu vou falar de Estado. Qual é a grande diferença? Quando a gente trata Estado, a gente está falando de uma estrutura que existe independente de quem gerir. É uma estrutura já montada, a estrutura do país. A estrutura como os três poderes, como as Forças Armadas, como a própria Constituição. Isso é o Estado. E existe o governo, que é um gestor que vai usar o Estado para implementar as suas políticas. O que são políticas? São ações. Ações que são direcionadas a um viés público. Público quer dizer busca de bem-estar social. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que quando a gente fala de Estado, o Estado tem um objetivo principal, que é proporcionar o bem-estar. Eu já disse em alguns momentos que existe uma situação em que existe um bem-estar e o estado de bem-estar. O bem-estar é apenas a satisfação, não é só apenas, é a satisfação das necessidades coletivas. O estado de bem-estar social é a sensação que o indivíduo tem do bem-estar. Então, eu dei um exemplo certa vez, que imagina um indivíduo que nunca teve escola na vida e ele vê que tem uma estrutura estatal que oferta para ele educação. E aí ele sente o estado do bem-estar social. Para o caso de bem-estar social, é apenas a política de implementar a educação pública. Tá? Essa é a primeira diferença. E, então, o governo, o Estado tem a intenção, tem como objetivo a satisfação do bem-estar social. Então, o que nós iremos ver nesse material?
O material não é muito comprido, mas ele é denso. Ele tem muitas informações. Para o setor externo, o setor interno, que eu citei errado, setor público, vou só alterar aqui. Para o setor público, nós iremos ver esses itens. O crescimento da participação do setor público na atividade econômica, vamos observar a presença do governo ou do Estado, ou do setor público, do modo geral, na atividade econômica. Nós iremos ver as funções econômicas do setor público, que são as funções básicas do Estado, e vamos ver um pouco da estrutura tributária, não vamos entrar muito pontualmente nessa parte, porque é uma coisa mais voltada para o direito. E nós iremos, por último, ver alguns conceitos de déficit público e a forma de financiar esse déficit público. Depois nós iremos ver o setor externo, que é a relação já externa da economia. Nós iremos discutir o que é o setor externo, os fundamentos desse comércio internacional, a taxa de câmbio, essas variáveis que vão relacionar a entrada e saída de divisa na economia e algumas políticas externas. Tá? Primeiro, setor público. Quando a gente fala do setor público, a gente está discutindo uma estrutura que é um agente econômico, que ele tem como objetivo proporcionar o bem-estar social, mas ele é um agente econômico. Ele participa das atividades econômicas. Lembrando que quando a gente fala de Adam Smith diz que o Estado não pode participar da atividade econômica. Karl Marx diz que ele deve participar da atividade econômica. Keynes diz que ele tem que participar de alguma forma, mas não nem muito e nem nada. Ele tem um meio termo. Então, qual os exemplos que a gente pode trazer, dentre outros, da presença do Estado, do setor público na atividade econômica? Primeiro, aqui a gente pode ver o crescimento da renda per capita, que é o rendimento da renda por pessoa. Isso não quer dizer que as pessoas vão receber o salário, é quando você aumenta a renda nacional e você vai dividir pela população. Você tem uma renda nacional, que é a soma de todas as rendas, e divide pela população. Então, se as pessoas que ganham um salário mínimo, tem gente que ganha 100 mil reais. A renda per capita dessas duas pessoas é a metade da soma dos dois. Mas não é bem assim, dessa forma. O crescimento da renda per capita, que é uma das funções do Estado, ele gera um aumento da demanda de bens, porque a partir do momento que você aumenta a renda per capita da população, você faz com que aumente o consumo. E que consumo é esse? Consumo de lazer, educação superior, de saúde, etc. Então, é papel do Estado ele fazer algo na estrutura para que aumente uma das variáveis econômicas. Outra aqui, também é papel do Estado, a mudança da base tecnológica do país. O exemplo de hoje em dia é que o Brasil hoje está negociando a tecnologia 5G. Ainda não fechou, porque existem duas candidatas. Essa decisão é parte pública. Então, observe, quando o Estado ele vai decidir qual é a tecnologia da tecnologia de informática que vai ser utilizada no país, ele tá criando um novo fronte. Então, ele está aumentando toda a infraestrutura tecnológica no país. Também a participação do Estado na economia. Ele também interfere na mudança populacional. Quando ele cuida da população, ele vai cuidar dos nascituros, ele vai cuidar dos idosos, vai cuidar de toda a estrutura, desde o nascituro até a morte mesmo, que o Estado cuida. Então ele tem essa participação. E essa presença, ela vai também interferir em alguns países, chegou ao ponto de eles controlarem o nascimento. O controle da atividade é uma coisa que já aconteceu. Outra coisa que acontece com o efeito guerra, que eu posso fazer analogia com o efeito pandemia. Né? O Estado, ele aumenta nessa estrutura. O papel do Estado, ele aumenta. A gente tem um exemplo agora recente,
que o Estado ele ficou, ele cresceu a sua participação na economia. Quando ele criou, por exemplo, essa contribuição emergencial, ele está colocando renda na economia. Ele colocando R$ 600 na mão da população, a população vai consumir. Isso é interferência, não interferência, é uma participação na economia. Entre outras coisas, a mudança da Previdência, que o país, o governo, ele modificou, aí quando falando de governo, que é a proposta de governo, ele mudou a forma previdenciária, ou seja, as pessoas vão se aposentar mais tarde, logo vai sobrar mais dinheiro na Previdência, que você aumenta a escala temporal e os depósitos vão entrando no meio do caminho. Isso é alguns exemplos da presença do Estado na atividade econômica. Outra coisa que a gente tem que entender é que essa estrutura ela só é possível quando o Estado, ou quando o governo, quando o setor público do modo geral, ele desempenha algumas funções na economia, na sua estrutura, tanto governamental, como a relação que existe desse Estado na economia. A gente tem alguns exemplos aqui, que é o crack da Bolsa de Valores. O Estado, ele implodiu quando você teve um crack, porque o Estado ele bancou uma bolha que ninguém sabia que existia, que aí a gente contou um pouco, a gente entendeu um pouquinho do que aconteceu, que eu contei na aula passada, é que o Estado ele foi gerado pelo mercado um grande problema na economia, que foi o aumento paulatino do desemprego. Nós tínhamos os Estados Unidos tinha um estoque de bens de consumo enorme e não tinha demanda suficiente. Por quê? Porque existia desemprego. E aí a gente viu que Keynes trouxe um novo viés, que é a presença do Estado na atividade econômica com um foco principal de proporcionar o bem-estar social. Mas como é que ele faz isso? É o Estado se endividando. Esse endividamento que o Estado proporciona, ele vai ativar, como a gente viu na aula passada, ativar os setores da economia, que são o setor primário, que é o setor de matéria-prima, o setor secundário, que é a indústria, o setor de transformação dessa matéria-prima em produto, e o setor terciário, que é o setor de comércio e serviço. Essa ativação ela vai ser gerada a partir da presença do Estado. E aí o Estado ele precisa ser regido por algumas obrigações, que a gente chama de funções. Essas funções que são alocativa, distributiva e estabilizadora, são elas que são as funções básicas de que o Estado tem que ter para que tenha minimamente funcionamento dentro da estrutura do país. Então, a gente vai discutir cada uma. O que é a função alocativa? Alocar significa colocar ou relocar. Colocar de forma ótima, de forma eficiente, os recursos que advêm dos tributos que o Estado recebe. Então, observe, o governo recebe impostos e ele tem que colocar, disponibilizar esses recursos de forma eficiente em determinadas locais. Por exemplo, ele vai ter que fazer um investimento em educação, investimento em saúde, investimento em infraestrutura. Todos os investimentos, o nome disso é alocar recursos. É função do Estado, então, dessa forma, é função do Estado alocar de forma eficiente os recursos. Essa é a primeira coisa. Para quê? Para que haja a melhor forma de usufruto dos bens públicos. E aí surge o que são bens públicos. Bens públicos são aqueles bens que o Estado gera ou proporciona à população, que é de uso coletivo. É uma característica básica do Estado ele ser de uso coletivo. Quando a gente fala de bens de uso coletivo, eu estou falando não só de bens
concretos, eu estou falando também abstratos, como uma praça, você está vendo concretamente, mas ela não tem funcionalidade prática. Você não pega a praça e leva para casa. Ela tem uma função mais social, né? Entreter as crianças, fazer a parte social das pessoas, encontro, enfim, tem uma série de coisas. E aí, para a gente entender o que são bens públicos, a gente precisa entender quais são as características de um bem público. Eu listei algumas delas, mas basicamente essas três primeiras elas são as mais importantes. Quais são elas? Característica principal é a gratuidade. Quando a gente fala gratuidade, alguém pode dizer, mas esse bem já foi pago através de nossos impostos. Mas é uma característica do bem você recebê-lo gratuitamente. Segunda é a não excludência. Quando a gente fala excludência tem de excluir, vem de excluir. Então é uma outra característica do bem público, ele não exclui ninguém. Ele é não excludente. O exemplo disso é o serviço de saúde. Se você observar, já aconteceu algumas situações, aí é o exemplo que tem na maior parte da literatura, você está com a Ferrari andando na BR-232, na altura de Vitória de Santo Antão, e o carro capota. Vai chegar o SAMU e vai socorrer esse indivíduo dentro de uma Ferrari e levar ele para o Hospital João Murilo, que é um hospital público. Ele podia ir para um hospital retirado de helicóptero, mas ele não vai, porque primeiro ele vai ser estabilizado. O Estado primeiro que ele está na via pública. O Estado vai levar ele, tratar e estabilizar, para depois ele ir para onde ele quiser. Então, essa é uma das funções, uma das características do bem público, que ele não exclui ninguém, ele é não excludente. E a terceira, que eu acho que é a mais interessante dentro da proposta inteira, é que ele possui uma externalidade positiva. O que é externalidade positiva? É uma característica bem recente que foi explorada por Varian, onde ele dizia o seguinte, que externalidade é quando um agente econômico oferta, cede um bem para outro agente econômico, sem que esse outro agente econômico tenha pedido. O que quer dizer isso? É como se fosse um presente. É como se fosse algo doado. Externalidade é isso. É quando um agente doa ou cede um bem para outra pessoa, para outro agente. Aí quem são os agentes? Família, indústria ou Estado, o governo. Esses três agentes eles podem dar bem mutuamente. No caso específico do bem público, é o Estado, é o governo, dando um bem para as famílias, por exemplo. Um exemplo que é dar uma praça. Uma praça. A pessoa não pediu uma praça. Pode até ter pedido, mas não é pontual. Quando o Estado dá uma praça, a população não pediu a praça. Isso chama-se externalidade. Quando ele coloca vários postes de iluminação ao longo de uma rua, isso é externalidade. É o Estado dando um bem para outra pessoa. E essa externalidade ela pode ser ou positiva ou negativa. O que é uma externalidade positiva? É quando esse bem que é dado, ele proporciona bem-estar. Mas existe a externalidade negativa, quando ele proporciona mal-estar. Exemplo das duas coisas. Você mora num lugar distante, e eu vou dar um exemplo sem ser o Estado no meio. Você mora num lugar distante, quando você se larga da faculdade, você pega uma condução e vai deixar numa BR na entrada da sua casa. Só que da BR para a sua casa, você anda um quilômetro. E esse quilômetro é escuro. Logo, alguém da sua família vai lhe buscar no início, lá no local, lá na origem onde você é deixado. O que pode acontecer é que essa família, a família dessa pessoa, coloca ao longo do caminho poste de iluminação, visando iluminar o caminho desse indivíduo, o seu caminho. Isso a sua família deu para você. Porém, outras pessoas que moram no entorno vão ser beneficiadas com essa atitude da sua família. Ou seja,
Um agente econômico, família, deu sem outras famílias pedirem um bem que leva bem-estar. Essa proporcionar bem-estar não é só característica do Estado, mas também pode ser característica de outro agente econômico. Então, quando esse chefe de família coloca o posto de iluminação no caminho, ele está trazendo não só para o ente querido, mas para as outras pessoas que moram no entorno, uma externalidade positiva. Mas existe a externalidade negativa. Vou dar um exemplo disso. Imagine que você mora numa cidade, interior, pequena, e uma indústria resolva se instalar ali. Ao se instalar, tem toda uma parte positiva, né? Vai gerar emprego, direto e indireto, vai gerar renda, vai gerar consumo, o município vai receber isso, vai crescer, porque vai receber mais impostos, ou seja, tudo de bom. Até aí tudo certo. Mas vamos supor que essa empresa que se instalou lá, ela produza resíduos químicos. E ele vai pegar esse resíduo químico e despejar no rio. O que vai acontecer? Ao longo do rio, a próxima cidade vai receber de presente, sem pedir, esse bem, que é um mal, né? Poluição. Sem que ele tenha pedido. Então, é uma externalidade negativa. Tá bom? Vou explicar um pouco. Aí eu estou explicando tudo que eu falei anteriormente, né? Que é o princípio da exclusão, não excludente, o princípio do bem coletivo, e aqui é uma forma de dizer da externalidade negativa, positiva. É um outro princípio do bem público. Segunda função do Estado é a função distributiva. O que é a função distributiva? É a função que o Estado tem de proporcionar a divisão justa dos recursos recebidos através de impostos. Então, é função do Estado também, além de alocar de forma eficiente, também é função do Estado proporcionar uma distribuição justa desse recurso. É outra função. Qual é a forma que nós vimos essa função distributiva na economia? Tem uma série de outros fatores, tem alguns detalhes que eu vou entrar antes de falar do que está no slide. Vou dar um exemplo para você. O Estado tem uma das funções, por exemplo, ele mudar de foco alguns consumos. Um exemplo que eu sempre uso é a ligação telefônica. Quando você vai ligar um telefone convencional para outra pessoa do outro lado da mesma rua, na outra casa, ou você mora no mesmo prédio, vai ligar telefone convencional, chamado fixo. Você vai ligar de um apartamento aqui para o apartamento do vizinho. Existe um custo chamado pulso, que ele é disponibilizado através de uma torre chamada ERB, Estação de Rádio Base. E manter essa ERB, essa estação de rádio base, ela demanda custo, porque é fiação, ela tem uma estrutura metálica muito alta, e, por exemplo, pássaros pousam, as fezes dos pássaros, eles normalmente são ácidas, ela vai rompendo esses fios e tem manutenção, então tem um custo e não é um custo barato. Logo, ligar de telefone convencional ou fixo, ele é extremamente caro. Por outro lado, você tem uma ligação internacional, vai ligar para os Estados Unidos. Você ligar daqui do Brasil para os Estados Unidos, você tem um custo. Mas esse custo é infinitamente menor, porque é um canal que se tira, que se aluga, chamar aluguel, é um canal que se aluga de um satélite que distribui esse sinal. Logo, DDD, descagem direta à distância, ela é mais cara em sua estrutura do que o DDI, descagem direta internacional. Só que o que o Estado faz? Esse aqui, que é mais barato, que é o DDI, pode financiar e financia esse que é mais caro, mas a população que não pode pagar. Logo,
ele troca os valores. Vamos grosseiramente falar assim. O valor que era pago pelo DDD é pago pelo DDI e vice-versa. É assim que é uma das formas do Estado, quando eu falo Estado, a estrutura, de distribuir renda. Outras formas é a tributação progressiva. O que é uma tributação progressiva? É o que é o tributo, é o imposto cobrado em cima de uma renda de forma progressiva. Na medida que se ganha mais, a renda aumenta, a cobrança aumenta, o tributo aumenta. O imposto de renda é um exemplo disso. À medida que você ganha um determinado valor, você é isento de imposto de renda, e na medida que você vai aumentando sua renda, esse imposto ele vai aumentando. Chama-se imposto progressivo. É uma das formas de se distribuir de forma justa a renda nacional. Outra coisa é o subsídio para os consumidores de baixa renda. O que é subsídio? Subsídio é quando o governo banca algo para ficar mais barato. Ele entra com recurso público, ou ele evita cobrar imposto, ou ele isenta de imposto, para aquele produto ter um custo mais baixo e que se possa ter um preço mais baixo. Exemplo disso são todos os produtos da cesta básica. Foi produto da cesta básica, ele tem uma redução de imposto direto na origem. Então, isso é uma forma também de se reduzir essas diferenças. Aí, no caso, o subsídio que o Estado dá para determinados produtos. Outro lá também são os gastos públicos nas áreas mais pobres. Aí você tem uma lista de coisas. Você tem o Bolsa Família, você tem Minha Casa Minha Vida, um exemplo clássico disso, que é o governo vai lá e financia parte da obra para ela baratear, e você só paga, ele financia uma parte dela, que eu acho que hoje é 25 mil reais. Se o apartamento custar 100 mil, o governo lhe dá por você 25 mil reais, você paga o restante. Isso baixa bastante o gasto da pessoa mais pobre. Então, olha só, função distributiva é exatamente, existem várias outras, trouxe algumas para vocês verem. Então, é função do Estado, além de alocar de forma ótima, distribuir de forma justa. A terceira função é a função estabilizadora. É papel do Estado, é função do Estado eliminar, coibir imperfeições do mercado. Então, o Estado tem a obrigação de intervir para qualquer coisa, qualquer fato gerado que faça com que perca a estabilidade econômica. Quando eu digo estabilidade econômica, eu quero dizer uma coisa que eu dizia isso para vocês nas aulas presenciais. É que ninguém no mercado tem o direito de tirar o poder do consumidor de escolha. A partir do momento que se tira, existe alguma coisa que se tira o direito, o poder do consumidor em escolher, está errado. E é função do Estado coibir isso. Então ele pode minimizar e coibir e eliminar, punindo. Então o Estado está lá para resolver isso. O exemplo disso é a existência de monopólios. Monopólio é proibido. Monopólio privado. Cartel. Cartel é proibido. Porque o cartel ele vai tirar a livre escolha. Além disso, você tem que o Estado ele intervém com ações para buscar gerar emprego, que aí é o que Keynes propôs, né? Uma das ações que Keynes propôs é que o Estado se divide para proporcionar o bem-estar social. Vários outros, aí você tem instrumentos, quando eu falo instrumentos, eu estou falando de possibilidades, instrumentos são o que ele tem na mão. E, assim, instrumentos que pode fazer, que são instrumentos, por exemplo, de política fiscal. Quando eu digo política fiscal, eu estou falando de política sobre os tributos, sobre impostos. Política monetária é quando o efeito vai bater na moeda. Política cambial tem a ver com a moeda estrangeira. Política comercial tem a ver com a importação e exportação de produtos produzidos aqui. E política de renda, que ela vai intervir na renda das pessoas.
Então, é função do Estado fazer isso, ou seja, coibir, quer dizer, não deixar acontecer, e minimizar, se já aconteceu, tirar o desgaste, ou evitar, proibindo, coibindo e eliminando as imperfeições do mercado. 3 funções básicas: função alocativa, distributiva e estabilizadora. 3 funções do Estado. Aqui eu estou explicando a questão da externalidade, é quando um dos agentes econômicos disponibiliza um bem a outro agente sem que este útil tenha pedido isso. Essa parte não entra aqui não. Então vamos lá. Quando a gente fala da estrutura tributária, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente está entendendo que, primeiro a gente tem que entender o que é gasto e o que é tributação, ou seja, a arrecadação de impostos. Gasto é investimento. Quando o Estado gasta, ele está investindo na população ou na estrutura do Estado, do país. E ele só faz isso baseado na arrecadação que ele tem dos impostos. E aí você tem 3 situações, né? Você tem uma situação de que, quando o gasto é igual ao arrecadado, você tem um saldo zero. Você tem outra situação em que, quando você arrecada mais do que gasta. E a terceira situação é quando você gasta mais do que arrecada. Então, aqui você tem, na primeira situação, você tem um saldo zero, neutro. Na segunda situação, onde sobra dinheiro do recurso, eu vou guardar para o próximo ano. Chama-se superávit, saldo positivo. E existe o déficit, que quando você gasta mais do que arrecada. Tá? O que quer dizer isso? Quando o Estado gasta mais do que arrecada, ele está obedecendo exatamente a proposta de Keynes lá atrás. Keynes diz que o Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar o bem-estar social. Pegar o exemplo atual, todos os países do mundo estão numa situação de déficit fiscal, porque não tem produção e tem gasto. Então, aqui no Brasil, você tem um aumento de gasto, segundo eu ouvi, em torno de 98 bilhões de reais. Aumentou mais do que eles previram, mesmo fazendo as economias do ano passado para esse ano. Existe, isso não estou contando com a Previdência, ou seja, o gasto que estava esperado, que é o gasto discricionário, ele já está estourado em quase 100 bilhões de reais. O que quer dizer isso? Você tem uma arrecadação menor do que o gasto realizado e realizável. Então, o Estado, o governo, tem um déficit público, saldo negativo. Quando a gente pensa em déficit, saldo negativo, a gente pode lembrar, quem já pagou outros períodos, da contabilidade. Quem é primeiro período, eu vou dar outro exemplo. Mas quem já pagou disciplina deve ter pago contabilidade. Quando você tem um débito maior do que o crédito, você tem um saldo negativo. Né? Você tem um saldo negativo. Você tem um débito. Esse débito a gente chama de déficit. Contabilmente, você não pode deixar esse saldo ficar negativo. Contabilmente, você tem que arranjar uma partida, valor, para lançar, para matar esse débito, para ficar o saldo zero. Para quem nunca pagou essa cadeira e não está entendendo o que eu falei, imagine que você tem uma mesada, você tem um salário, e você tem um cartão de crédito, 2 cartões de crédito. Você paga aluguel, você paga despesa, plano de saúde e tudo mais. E você resolve comprar um carro ou uma moto. Essa parcela, ela é maior do que você esperava. Logo, a sua renda não vai cobrir os seus gastos. Você tem um saldo negativo. Você precisa cobrir esse saldo negativo. Aí você vai fazer uma outra atividade para cobrir aquele valor, todo mês, ou pelo menos pelo ano.
Porque o seu saldo ficou, a sua renda ficou deficitária. Você gerou um déficit pessoal. Para o déficit público, existem formas de financiar. Umas, elas têm um efeito nocivo, ou seja, prejudicial ao Estado, e tem umas que dão certo na medida que é usada até hoje. Bom, a primeira é a emissão de moeda, mas ela gera inflação de demanda, porque você vai perder o poder aquisitivo do próprio dinheiro, você vai ter o mesmo salário, com capacidade de compra menor. Isso vai gerar inflação, porque vai aumentar o consumo, a tua moeda vai ficar valendo menos, e aí você pega um exemplo da Venezuela. Quem lembra no começo do ano passado, a Venezuela saindo lá e entrando no Brasil pela fronteira, com carro de mão, com sacos de dinheiro. Porque, por exemplo, 1 milhão de moedas dele equivalia a R$ 15. Só para você ter uma ideia. Era eles já estavam mensurando por quilo o dinheiro deles. Porque o governo venezuelano começou a imprimir moeda para pagar o déficit interno, só que ele perdeu a capacidade de compra. Para vocês terem uma ideia, se você chegar na Venezuela, uma cédula de R$ 50, você está rico. Tem muito dinheiro. Eles querem. A relação é muito grande. Só vocês pararem depois, dão uma olhadinha qual é a relação da moeda da Venezuela, o peso venezuelano, acho que o nome disso dele é isso, em relação ao real, não é nem ao dólar. Então, é uma possibilidade, mas não muito aconselhada. Existe essa possibilidade. Os Estados Unidos fez isso. A diferença é que os Estados Unidos ele imprime a moeda que o mundo inteiro consome no quintal de casa. Então, para eles é muito cômodo, para a gente não. Segunda possibilidade é o aumento do imposto, aumento do tributo. Ou seja, se está faltando tributo para cobrir meu gasto, qual seria a solução? Aumentar o tributo para que aumente a arrecadação e eu cubra. O grande problema é que você vai dar um impacto na atividade econômica. Você vai fazendo com que o preço das coisas fique mais caro. Se você aumentar o imposto sobre produto industrializado, o produto industrializado vai chegar mais caro no comércio para o comércio vender. O comércio vai receber mais caro e vai repassar mais caro. Então é um efeito cadeia. É um efeito cadeia, que a gente chama de efeito cascata, na verdade. É uma possibilidade, sim. Mas é uma possibilidade que também tem um impacto extremamente negativo. Porque já aconteceu em algumas situações de que o governo de Fernando Henrique Cardoso criou um imposto sobre o cheque, que ele chamou de CPMF. Esse imposto ele foi criado para ir direto para a saúde, mas ele não foi usado para isso. Mas o grande problema é que era um imposto mínimo, mas era sobre movimentação financeira. Qualquer compra, você comprou, passou um cheque, sacou no banco 24 horas, você pagava um percentual muito baixinho. Receber salário, sacar salário, já pagava imposto também. Esse impacto ele foi nocivo para a economia, porque, por tabela, as coisas ficaram aumentando, porque os impostos são repassados para o preço. E a terceira função, a terceira possibilidade de fazer esse déficit é emissão de títulos públicos, que a gente chama de títulos da dívida pública. Olha lá, o que é dívida pública? O saldo do governo está negativo, deficitário. Déficit. Déficit de onde? Déficit público. Se eu gero um papel, o que é déficit público? É quando você pega esse saldo e emite um documento, um papel, uma ação, um título de dívida e vai captar isso no mercado. Ele vai pegar, suponhamos que o saldo esteja 100 bilhões de reais negativo. Então o Estado pega vários papéis que somados de 100 bilhões e bota para o mercado para pedir emprestado. Tipo, você vai vender esses papéis e prometendo uns juros que é a taxa Selic. Hoje está em torno de 3% a taxa Selic. Então, quem comprar os papéis da dívida pública vai receber no outro ano o mesmo valor e com juros. Essa é a proposta que existe dentro das possibilidades do Estado.
emissão de moeda, aumento de imposto e título da dívida pública. Esse título da dívida pública tem uma coisa muito interessante. Quando ele pega esses papéis, ele quer trocar papel por dinheiro. Ele quer pegar dinheiro para cobrir o déficit público ou o rombo das contas públicas. Quando ele faz isso, ele pega esse papel e vai na economia e diz: eu quero 100 bilhões. Presta atenção, ele está tirando 100 bilhões da movimentação da economia. O dinheiro que está circulando, ele está tirando. Isso vai baixar a atividade econômica. Mas ao baixar a atividade econômica, a inflação também vai cair junto. Tem esse efeito, o efeito vai diretamente numa escala. Primeiro, ele vai afetar aquele setor que gera dinheiro, que são os bancos. Os bancos comerciais são concessões públicas. Ele tem direitos e obrigações. Dentro das obrigações que o sistema bancário tem, eles são obrigados a adquirir parte dessa dívida pública. Então, quando o governo pega 100 bilhões de reais e coloca para negociar no mercado, os bancos públicos, todos os bancos públicos que operam dentro do país, eles vão comprar uma parte. Olha só, o banco tem, digamos que o banco X tem 10 bilhões para negociar, emprestar, para ganhar dinheiro, para emprestar. Porque quando ele empresta, ele ganha juros, e esse juros é o que remunera ele. Se você obriga eles a comprarem esse papel, dos 10 bilhões que ele tem, o governo exige que ele pegue 5 bilhões. Então ele tinha 10 para emprestar e só ficou com 5. A metade. A outra parte, ele não é que ele não tenha, ele tem um papel dentro da dívida pública. Então o governo ele acaba tirando o poder desses bancos comerciais de aumentarem os seus lucros. Porém, o que o banco faz? Pega esse papel e vende para comprar o mercado como investimento, fundo de investimento, ou como aplicação segura. E aí, sem risco. Por que sem risco? Porque está atrelado a uma dívida pública, dívida do governo. O governo nunca vai deixar de pagar as suas dívidas. Logo, ele tem 5 bilhões fácil para poder manusear, ou seja, dinheiro livre, liquidez no mercado, porém ele tem 5 bilhões de longo prazo. Então ele pode negociar até ganhar até mais. Então é isso que acontece. São as 3 funcionalidades do déficit público. Existem algumas relações disso que a gente acabou de falar. Por que os países têm um déficit público em relação ao PIB? É mais elevado que o Brasil, como os Estados Unidos, Itália, Espanha, Coreia. Mesmo assim, eles têm inflações quase nulas. Aí aqui tem umas possibilidades, é porque é o seguinte, existe um economista do passado, que a gente chama de economista clássico, que é Philip, que ele criou ele fez uma análise de que é possível crescer com inflação. Se é possível crescer com inflação, é possível você ter uma economia ativada. Logo, se você ativa a economia, muita gente vai consumir. E quando muita gente consome, a inflação sobe. Mas ele sobe junto o crescimento, né, como a gente vai ver depois, crescimento econômico. Então, aí tem umas respostas para a gente discutir no futuro. Talvez isso aí pode até ser uma das questões que eu vou explorar numa atividade da gente. E essa resposta, além do que a gente acabou de dizer, ela está lá no material de apoio que também está disponibilizado para vocês. Agora vamos ver um pouco da estrutura tributária. Quando eu falo estrutura tributária, não estou falando dos impostos de modo geral. É só um apanhado para vocês entenderem. Aqui tem estrutura tributária, princípios de tributação, princípio da neutralidade, princípio da equidade. Neutralidade quer dizer que significa o imposto ele não interfere nos preços. O ICMS ele é cobrado uma vez só e você paga por ele. Ele não vai alterar o preço. Já está lá na origem cobrado anteriormente. Ele já veio com esse preço. Princípio da equidade é um princípio do tributo é que ele consiga ser cobrado de forma justa, que é aquela coisa que a gente estava falando
do progressivo. Existem impostos regressivos que não tem aqui no Brasil, mas existem impostos regressivos. E aí estão explicando que, por exemplo, medidas utilizadas no princípio da equidade é o consumo e o patrimônio. A renda, normalmente, os impostos são progressivos sobre a renda. Sobre o patrimônio, o IPTU, quanto maior o patrimônio, maior o imposto. O consumo tem a ver com quando você consome produto mais caro, você está pagando mais imposto. Isso aí chama-se o princípio da equidade. Se você ganha mais, você paga mais. Se você tem um patrimônio maior, você paga mais. Se você consumir mais, você paga mais. É um princípio do tributo, é o princípio da equidade. Aí você tá, eu estou só completando sobre os impostos da capacidade de pagamento, que é o imposto de renda especificamente. E aí eu estou explicando sobre os impostos, né, progressivo, regressivo e proporcionais, que tem outros que não tem no Brasil. E aqui, os efeitos desses impostos dentro da economia. Os impostos diretos, eles vão incidir diretamente sobre a renda. Imposto ele vai bater direto sobre a renda. Os indiretos, eles afetam os preços. Só para a gente generalizar. Imposto direto, ele afeta, você está vendo o imposto. Está sentindo, você está pagando, e está descontando. O imposto indireto é aquele que você está pagando e não está sentindo, porque você já pagou ele na origem, já foi cobrado dentro do volume. Você não está vendo o imposto. Em alguns países, você vê o imposto na nota fiscal. Tem um exemplo nos Estados Unidos, é assim. Nos Estados Unidos, você vai lá para os Estados Unidos, vai comprar um iPhone lá. Aí pagou X dólares. Quando você chega no aeroporto, você apresenta, ele vai perguntar, você comprou isso aonde? Comprei aqui. Aí tem lá o imposto. 30% de imposto. Ele devolve a vocês. Porque aquele imposto é para ser usado no país. Você recebe ele, inclusive, em espécie. Tá? Aí estou explicando os impostos progressivo, regressivo e proporcional. E aí eu vou explicar o fundamento do déficit público para vocês entenderem o que é o déficit público. Já conseguimos entender as funções básicas do Estado: alocativa, alocar de forma ótima; distributiva, alocar de forma ótima e justa; e estabilizadora, além de alocar de forma ótima, justa, ele vai corrigir as imperfeições do mercado. Isso tudo para não gerar déficit público, mas se assim gerar, o que fazer com esse déficit? Olha só, o déficit público ocorre quando os gastos superam o montante arrecadado. Já vimos isso. Então, como é que são os déficits? Existe o déficit total, que é aquele nominal, aquele valor que foi dado, foi tanto arrecadado e tanto gasto. Percebeu que gastou mais do que arrecadou, déficit público. Esse é o total, é aquele que é informado logo ao final do ano. E aí você tem um déficit primário, é medido pelo déficit total, né, tirando a correção monetária e a relação e a correção cambial dos valores. O operacional, ele tem a ver com o déficit primário mais os juros. O que quer dizer isso? Quando você tem um déficit, imagine o seguinte: o déficit eu tenho um gasto, dentro desse gasto você tem gastos em moeda estrangeira, o dólar. Se o dólar aumenta, minha dívida, ela nominalmente é a mesma, mas na hora de pagar, ela é maior. Por isso que você diz déficit nominal, porque dentro desse déficit ele tem também em moeda estrangeira. Ele é um déficit que não está corrigido monetariamente, que é o exemplo que eu dou. Por exemplo, no 1º de janeiro desse ano, o salário mínimo em 1.045. 31 de dezembro desse ano, salário mínimo 1.045. Não mudou nominalmente, mas a capacidade de compra, de consumo desse 1.045 no dia 1 de janeiro é diferente do mesmo salário no dia 31 de dezembro. Você vai perdendo o poder de compra desse mesmo valor. Ou seja, nominalmente ele não alterou. Nominalmente. Só que, de uma forma prática, operacional, ele perdeu o poder de compra. Então, o que é um déficit real? O déficit real é o déficit que você
pega o déficit nominal, atualiza monetariamente, tira a inflação, ou seja, já vai reduzir aí o poder do déficit, o déficit vai aumentar. Você pode, corrige a moeda estrangeira, o dólar, por exemplo, o déficit vai aumentar. Aí você vai botar os juros da dívida do ano anterior, aquela da dívida pública. O déficit vai aumentar. Então, o déficit real é o déficit do dia 31 de março do ano subsequente, que é quando está somando todas as entradas e todas as saídas. Aí eu estou explicando ela para vocês entenderem. Déficit primário, gasto público menos receita. Déficit operacional, que é o déficit primário, mais os juros reais da dívida. E o déficit real, aquele que está valendo, que é o déficit normal, né, o déficit primário, mais os juros, mais a correção monetária, mais a correção cambial. Ou seja, é o tudo. É o déficit geral nominal. Já falei sobre isso para vocês entenderem. E aí eu estou deixando para vocês no texto, para vocês entenderem um pouquinho do... Tá, eu escrevi errado, tá? Princípio orçamentário equilibrado. Vamos também deixar aqui só para conhecimento de vocês. Eu acho que é uma leitura interessante. Não vou usar isso, é só para vocês entenderem a parte legal desses tributos, desses princípios tributários. E essa primeira parte, do setor público da economia.